Então nós vamos agora voltar a tratar um assunto que é de interesse público número um hoje no Brasil, que é a questão do trânsito, a questão da multa de trânsito. Nós vamos revitalizar o nosso canal. Aqui você pode assinar, aqui ao lado embaixo do vídeo, você pode se inscrever no canal. E também ao lado você pode clicar no sininho. Logo que você clicar em inscrever, você clica no sininho. Quando vier os novos artigos, os novos vídeos, você vai ficar sintonizado. Esse canal é bom para advogados, estudantes de direito e principalmente para os cidadãos de bem, as pessoas que são autuadas por multas de trânsito, se sentem de alguma forma no direito de recorrer, tá? O mais importante, primeira coisa que a pessoa tem que entender, que não lhe é explicado pelos órgãos de trânsito, que cerceiam o direito da defesa das pessoas, é entender o seguinte: primeiro ponto, primeiro detalhe que você tem que refletir é que não basta culpa. Culpa a gente chama de mérito, o mérito. Tem ou não tem culpa, tá? Se você tem culpa ou não, é um fenômeno, é uma parte do processo. Você tem que analisar a questão da culpa e a questão do processo, tá? Deixa eu anotar aqui. Processo. Muitas vezes, de fato, você cometeu a multa, você cometeu a infração. Porém, o processo ele contém erros de norma processual, né? Notificações fora do prazo, incompetência de quem aplicou a multa. Outra coisa importante, que às vezes ocorre tudo certinho, o auto de infração ele vem perfeito, ele vem correto, mas durante o processo ocorrem erros no procedimento de julgar da JAR e do CETRAN, entendeu? Então você tem que analisar isso. Muitas vezes, mesmo você, assim, eu acho que eu pratiquei infração. Moralmente, as pessoas pensam, eu não vou recorrer se eu tenho culpa. Mas tem que se lembrar que, infelizmente, hoje prevalece o sentimento de arrecadação e não de educação. A partir do momento que você vê que o dinheiro arrecadado pelo trânsito ele é usado de maneira assim que a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo com o dinheiro, eu acho que vale a pena você recorrer. Então, mesmo você tendo a chamada culpa, se você tiver ou conhecimento jurídico ou alguém que lhe defenda com conhecimento jurídico, você deve lutar pelo seu direito, tá bom? Ok? 2. Outro detalhe importante é não perder prazo. Nunca perca prazo em recurso de multa de trânsito. Não perca prazos. Se você sempre respeitar os prazos, você vai poder dirigir durante o processo, principalmente aquelas multas mandatórias que suspende a carta. Nunca perca o prazo. Outra coisa, o terceiro item que eu quero dizer para vocês é não fazer confissão. Não faça confissão no recurso. Tem muitas pessoas que nem foram abordadas e fala que estava lá, mas não praticou. Mas ele nem foi abordado. Entendeu? Recurso de multa não é lugar de você fazer confissão. Confissão você faz num outro lugar, geralmente em aspectos religiosos, né? Em templos religiosos você pode se confessar. Mas aqui no processo de direito processual você não deve se confessar. Você deve se defender. E uma tese que ela serve para qualquer processo é a negativa de autoria. Todo mundo tem o direito de negar os fatos. É um direito que nós temos. Não adianta vir com moralismo em cima das pessoas e dizer que não pode recorrer porque praticou ou tal. É um direito que a pessoa tem de recorrer. E muitas vezes a pessoa ganha. Tem muita gente inocente que foi condenada mesmo se defendendo. E teve gente que não era inocente e venceu. Então a gente sabe que não há segurança jurídica. O melhor é recorrer. Claro que é uma decisão pessoal. Outra coisa, você não deve utilizar essas defesas prontas, compradas na internet. É a minha opinião. Tem gente que compra. Tem gente que usa. Contrata vendedores de defesa. Vender defesas que são aplicadas. Os sistemas de julgamento já conhece, é tudo padronizado. Claro que você não vai ganhar, porque nem você sabe o que está ali, você não vai ganhar o processo. Outra coisa importante que tem que tomar cuidado, mas só mais 2 dias que eu quero falar. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é contratar pessoa leiga para defender. Claro que tem profissionais que não são advogados, mas são especializados na matéria. Mas o serviço jurídico no Brasil ele requer a assinatura de um advogado, mesmo que seja uma empresa, né? Uma pessoa que não é advogado, você deve sempre perguntar quem é o advogado titular do escritório. Serviço jurídico é proibido sem a gerência do departamento jurídico de um advogado.
e você deve ter sempre o nome do advogado, tem que saber o nome. Ah, mas aqui é uma empresa, nós não temos advogado. Então, o serviço jurídico não pode ser praticado por empresa que não tenha advogado, tá? Então, se a pessoa quer falar de direitos, para defender seus direitos, ela também tem que saber os deveres dela perante o cidadão de bem que deseja recorrer. Então, se você procurar uma empresa, você tem que primeiro também saber quem é o advogado titular. Não adianta eu chegar aqui para vocês e colocar os vendedores de bonitinhos aqui para você e você não consegue falar com o advogado. Você tem que sempre ter direito a falar com o advogado, ou pelo menos se você está falando com uma equipe, a gente tem uma equipe de trabalho, eu tenho uma equipe aqui de trabalho. Nem todo mundo vai conseguir falar comigo, mas pelo menos você sabe que eu aqui sou o titular do escritório. Então, em qualquer empresa idônea, você vai ver que mesmo não sendo advogado, ele tem um advogado que representa o escritório, tá? Outra questão é você sempre analisar se você tem como fazer a contraprova. Recurso de multa de trânsito, você não deve utilizar a técnica de achar que eles teriam que provar o que estão alegando, ou que você tem que provar sempre que você não praticou. Porque no direito administrativo de trânsito, nós que temos que fazer a contraprova. Nós temos que provar que não praticamos. E nessa situação, tem muitas situações que você não tem direito, não tem como provar que não fez. Isso é chamado prova impossível. Tá? Nesses casos, não adianta você recorrer no administrativo. Você pode até recorrer para ganhar tempo, mas requer um advogado para entrar com uma ação de inversão, na realidade de reversão da inversão do ônus, porque o ônus já vem invertido contra o cidadão. Então você tem que pedir uma reversão dessa inversão. O ônus tem que voltar para o Estado. Então isso tem uma técnica processual, e aí o advogado que vai te defender, ele vai fazer esse pedido para inverter o ônus em desfavor do Detran. Que o órgão de trânsito, a PRF, o Detran, os órgãos de trânsito, prove que você praticou. Nem sempre é você que tem que provar que não praticou. Para isso tem que conhecer direito processual, tá bom? Então qualquer dúvida, se eu puder ser útil para algum advogado, precisar de alguma orientação, qualquer pessoa precisar de alguma orientação, pode contar com o nosso site, aqui embaixo do nosso vídeo tem o nosso site, temos o WhatsApp, e o que pudermos ser útil para orientar as pessoas, né, nós estamos à disposição. Por fim, confie mais no teu advogado do que no teu acusador. O Detran é o órgão acusador. Não vai tirar informação com o Detran como se defender contra ele, né? Você sabe que ele vai te falar só uma parte dos seus direitos. A sua totalidade de direitos que o Detran não fala, somente o teu advogado especializado é quem vai te orientar. Confie no teu advogado e não no teu acusador. Tá bom? Um abraço.